Aberto de hoje estamos com o Digerson Melo, que é secretário das Finanças Públicas Municipais aqui do município dos Palmares. Ele também é presidente do Funprev e veio aqui hoje para falar conosco sobre as dificuldades econômicas e financeiras nas quais se encontra o município de Palmares. Digerson Melo, seja bem-vindo ao programa Papo Aberto. João, é sempre um prazer poder falar com as pessoas através do seu blog, através do seu programa, que é um programa que alcança muitas pessoas, e aqui estamos para falar um pouco de finanças, como nós pegamos o município que já vem bastante sacrificado devido a um passivo muito grande, uma dívida muito grande, e aí a gente tem buscado alternativas, porque a gente sabe que a receita própria do município ela é bastante baixa, ela é quase escassa, e as receitas constitucionais, FPM, ICMS, têm caído ao longo dos anos, e aí a gente tem trabalhado para que esse passivo seja diminuído. E o que é esse passivo? Que são esses débitos? Débitos com a Receita Federal, débito com fundo de previdência, no caso do aporte, servidores efetivos, que a gente tem que pagar todo mês. Enfim, são obrigações permanentes que o município tem, no qual as receitas que estão chegando não conseguem pagá-las por completo. Assim, na sua chegada à frente da secretaria em janeiro do ano passado, qual foi a sua primeira reação, a sua primeira expectativa ao tomar conhecimento das finanças, de como as finanças municipais se encontravam? João, quando nós entramos na secretaria, tomamos posse e assumindo, nós chegamos com o primeiro pensamento: capacitar o grupo, aprimorar os serviços ali oferecidos e ter um equipamento, máquinas melhores, para que aí a gente pudesse começar a trabalhar. Diante disso, vimos que as finanças municipais estavam muito fragilizadas, estavam muito comprometidas com despesas fixas, débitos de gestões passadas com o INSS, com o PASEP, e aí a gente teve que reorganizar tudo isso, parcelar. Nós parcelamos 40 milhões junto à Receita Federal, para que o município pudesse assim começar a honrar todas as suas dívidas existentes com Receita Federal, enfim, com todos os seus credores. Nós sabemos que todos os municípios da zona da Mata Sul de Pernambuco, eles dependem muito do FPM, que é repassado pelo governo federal. Palmares não é diferente disso. Mas em relação à receita municipal, à arrecadação municipal, como é que tem sido feito esse trabalho na secretaria? Com relação ao FPM, a gente tem acompanhado, ele houve uma queda, mas o município de Palmares tem alguns agravantes. Nós recebemos um FPM e ele é retido na fonte, é retido com Receita Federal, é retido com um precatório, que hoje nós já pagamos R$450 mil. Ou seja, quando o dinheiro chega de fato para o município, para os cofres municipais, ou não chega nada, ou chega pouca coisa. E aí há uma necessidade de se buscar receitas próprias, de alavancar a arrecadação de receitas próprias, para que a gente possa equilibrar as contas, para que a gente possa começar a honrar as contas, para que a gente possa ter números melhores em relação às nossas receitas próprias. E aí, ISS, IPTU, ITBI, todas essas são impostos que o município tem por direito receber, que são impostos criados, e a gente tem que trabalhar em cima deles, para que a gente possa, digo mais uma vez, equilibrar as contas públicas. Falando de IPTU, né, nos últimos 15 dias, 3 semanas, tem acontecido uma discussão muito acalorada na Câmara de Vereadores em relação à possibilidade de se negativar o contribuinte nos órgãos de proteção ao crédito. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, explicasse para a população de onde partiu essa ideia e o que é que tem de verdade nessas falas todas que estão acontecendo aqui na nossa sociedade. A gente vai trazer esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele foi criado o ano passado, foi aprovado o ano passado. Que hoje já é lei, né? Que hoje já é lei, por unanimidade na Câmara de Vereadores. Então, desde o ano passado que já existe essa ferramenta no município,
Mas é importante trazer para a população que esse projeto não traz só isso. Esse projeto isenta aqueles devedores que devem ao município até R$ 1.500 de serem executados, de sofrerem uma execução fiscal, do qual o juiz intima, enfim, todo aquele processo jurídico. Quem deve até R$ 1.500, que é a grande maioria da cidade dos Palmares, que é uma cidade sofrida, é uma cidade de pouca renda, essas pessoas não sofrerão essa penalidade de execução em dívida ativa, porque o próprio projeto de lei traz contido em seus artigos essa isenção para aqueles devedores que devem até R$ 1.500 ao município não serão negativados, não serão não serão executados na dívida ativa. São os que devem até 1.500 ou que ganham até 1.500 reais? Não, que devem até R$ 1.500. Existe dentro desse projeto uma outra ferramenta que já está há mais de um ano, foi aprovado há um ano, faz um ano agora em junho, a questão dos órgãos de proteção de crédito. Ou seja, nós já temos essa ferramenta. Essa ferramenta não foi criada hoje, é uma ferramenta que já vem. E cabe ao governo se utilizar dela ou não. Nós citamos isso porque é uma lei que está contida na lei. Enfim, mas não é do município. O prefeito Altair não quer negativar, o prefeito Altair não quer prejudicar, o prefeito Altair não quer atrapalhar o comércio. É importante que isso fique claro. O que a gente quer é uma parceria da prefeitura municipal com as pessoas para que a gente possa, vindo a receita delas, vindo a contribuir o pagamento do imposto, a gente poder realizar políticas públicas. É só uma troca. É uma troca. Isso quer dizer que a população de baixa renda não vai ser afetada com essa medida? Com relação à execução da dívida ativa, não. E o caso do SPC Serasa, nós não usamos essa ferramenta e nós não pretendemos usar agora. É uma coisa que está contida na lei e a gente vai discutir, a gente vai colocar no momento certo, a gente vai falar com a população. Agora, no momento que foi falado, eu não poderia deixar de citar uma lei que já existe. Agora, é importante citar que o nosso Código Tributário, que já existe no município, que já foi criado no município, ele isenta algumas pessoas de IPTU. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas consideradas de baixa renda, que têm uma renda familiar de até um salário mínimo. Essas pessoas são isentas de pagar IPTU, porque não tem condições, o governo as considera de baixa renda e aí dá essa isenção para elas. Bem como as viúvas, que possuem uma renda de até um salário mínimo e só possuem um único imóvel. Essas também são isentas de pagar IPTU. Ou seja, Palmares é uma cidade que está na Mata Sul, uma cidade que não é rica e as pessoas não têm grandes posses. Ou seja, grande parte da população vai ser beneficiada em não ter que pagar IPTU, desde que comprove a sua condição de baixa renda. Digesto, essa lei que isenta o IPTU para viúvas e pessoas de baixa renda, isso já tem mais de 20 anos, sim, salvo engano, foi na época do prefeito Ivanildo. Aí você falou aí também que a lei do ano passado foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores. Mas como é que o senhor vê essa situação de hoje ter um projeto de lei para impedir essa cobrança na Câmara de Vereadores? Se uma lei que já foi aprovada por eles no ano passado, hoje tem uma que vai revogar essa situação. Nesse momento, a gente compreende, e aqui eu não quero julgar ninguém, mas assim, nós entendemos que todo projeto que passa, ele é bem elaborado, ele é bem estudado por todos. E aí, essa necessidade de questionar um projeto já chancelado, já aprovado, a gente começa a questionar, e as pessoas começam a questionar, mexe com o sentimento das pessoas. É importante colocar, João, eu não sei o que motivou esse questionamento nesse momento, o que levou alguns vereadores fazerem esse questionamento nesse momento, tendo em vista que já foi aprovado. Eu não consigo explicar o que se passa na cabeça deles. O que eu consigo dizer para você é que o governo já possui essa ferramenta, não vai utilizá-la nesse momento, porque é uma discussão maior. Inclusive, quando nós estivemos na Câmara, nós falamos para todos que essa ferramenta ela vai ser estudada um pouco mais, vai haver uma discussão um pouco mais, e nós só vamos pensar em colocá-la no próximo IPTU. Então, nesse momento, o prefeito Altair já disse,
essa ferramenta ela não vai ser utilizada durante todo esse ano. Então, vai se discutir e no momento certo vai ser colocado para a população. Agora, o que motivou os vereadores agora tentar revogar esse artigo desse projeto não, da lei, aí eu não consigo te dizer. As dificuldades existem, né? A questão econômica do município é muito grave. A gente acompanha que talvez por isso as dificuldades que o município tem de pagar salários, inclusive de aposentados, sejam gerados por essa situação. Mas a partir do momento que vocês implementem essa situação, você acha que vai se conseguir colocar as folhas de pagamentos em dia para que a população sofra menos em relação a essa situação de pagamentos? O implemento da receita própria ela não vem para salvar o município, ela não vem para resolver todos os problemas, ela vem para ajudar a diminuir os problemas que hoje existem. Nós temos, para você ter ideia, nós temos hoje um estudo dos últimos 5 anos de IPTU, da arrecadação de IPTU. E note, nós apresentamos isso na Câmara, que o índice de inadimplência ele é constante, ou seja, ele fica variando entre 71%, 72%, 73% de índice de inadimplência do IPTU. Ou seja, e o que nós queremos é tratar todo esse valor que o município prevê, mas não arrecada. A gente quer arrecadar um pouco mais, junto com a parceria das pessoas, para que esse dinheiro arrecadado possa ser revertido em prol de uma sociedade que possa nos ajudar a pagar salários dos aposentados, que possa nos ajudar a pagar salário dos servidores efetivos. Então, assim, nós como secretários de Finanças e hoje estamos nessa pasta, a nossa função, nós fomos chamados para que possamos realizar o nosso trabalho, e esse trabalho passa na implementação de receitas próprias. E nós temos que criar um mecanismo que nos ajude a aumentar a arrecadação, aumentar a entrada de recursos, para que os mesmos possam ser revertidos para a população. Agora, Gerson, falando um pouquinho como presidente do Fundo de Previdência Municipal, o FUNPREV, como é que você consegue? Eu não queria estar na sua pele, né? Porque eu vejo uma cobrança muito grande em relação a essa situação. Como é ser secretário de Finanças do município e ser presidente do FUNPREV num momento de tanta dificuldade como esse? Com muita tranquilidade, o desafio é grande. A gente, o fato de ser secretário de Finanças, nos dá uma visão mais por dentro das finanças do município. Isso quer dizer que é preciso entender uma coisa, João. FUNPREV não é sindicato dos aposentados, é uma secretaria como qualquer outra do município, como fundo de educação. Ele tem vida própria. Tem vida própria e digo, ele é parte da administração direta do município. A única diferença do FUNPREV é que o gestor, neste momento, a lei diz que o gestor do Fundo de Previdência ele é escolhido pelos servidores efetivos e aposentados, só, mas faz parte do governo. E a nossa participação do governo nas finanças nos ajuda por dentro a ver como está as finanças e digo, até nos ajuda no pagamento dos aposentados, porque temos um prefeito sensível à causa, nós temos um prefeito que se preocupa com o servidor, e ele sempre nos deu a liberdade de que toda a receita que entrar, primeiro paga-se servidor, primeiro paga-se aposentado, depois a gente trata políticas públicas em algumas situações, depois a gente trata aqui fornecedor, ninguém vai deixar de pagar fornecedor, ninguém vai deixar de fazer políticas públicas, mas nesse momento as nossas prioridades são os nossos servidores, aposentados, efetivos, e aí a gente tem os nossos fornecedores, como toda uma cadeia, enfim, Com toda essa experiência acumulada ao longo dos anos como contador que o senhor agora secretário de Finanças e respondendo pelo Fundo de Previdência Municipal, qual seria a saída para que o FUNPREV saísse do vermelho? É importante trazer em pauta, e esse assunto será discutido, inclusive pela Câmara. Nós vamos levar esse assunto para a Câmara de Vereadores, o nosso Fundo de Previdência. Por quê? Nosso Fundo de Previdência foi criado no governo de Chiquinho.
se pensou na criação do Fundo de Previdência, mas ora, é o Fundo de Previdência que não teve vida sustentável nem por 12 anos. Ou seja, criamos o Fundo de Previdência que tinha um valor que estava em caixa, que precisava ser capitalizado. Utilizou-se esse valor para pagamento de folha, porque naquele momento existia um déficit e se tinha um saldo. Aí os gestores na época decidiram utilizar esse saldo para pagamento das folhas naquele momento. Mas é preciso estudar. Nós temos hoje uma massa de servidores que está prestes a aposentar. Eu tenho uma massa de professores que em 2020, eu tenho um estudo que aponta que 280 professores do município estarão aptos a aposentar. E isso vai fazer com que a folha do Fundo de Previdência saia de 1,3 milhão hoje e vá para a casa dos 3 milhões. Ou seja, nós estamos falando só dos servidores, dos professores. Nós temos outros servidores do SAAI, servidores da administração, e hoje o que o Fundo de Previdência arrecada, ele não as suas receitas não são suficientes para pagar a folha. E o município, tendo esse déficit, é obrigado a fazer um aporte. E esse aporte hoje para o Fundo de Previdência já gira em torno de R$700 mil. Ora, a nossa receita é tão pequena. Foi criado um fundo de previdência que naquele momento não foi tratado como deveria ser tratado, dada a importância que deveria ser dado para que esse fundo de previdência tivesse vida longa. E hoje sacrifica o governo, sacrifica as políticas públicas e muitas vezes sacrifica os próprios salários dos servidores ativos. Por quê? Porque nós temos grandes obrigações. Além do aporte do Fundo de Previdência, nós temos precatório, ou seja, tudo isso compromete. E o Fundo de Previdência é algo que precisa ser estudado, porque 2020 é logo aí e a gente precisa tratar. Existe a compensação previdenciária. Mas olha, para que haja compensação previdenciária, o que é a compensação previdenciária? É que por muito tempo alguns servidores contribuíram para o INSS. E esse dinheiro que foi contribuído para o regime geral, para o INSS, ele vai ter que retornar para o Fundo de Previdência. Mas só que a Receita Federal só fazem o acordo, só fazem o termo técnico de cooperação para que esse dinheiro retorne para o caixa do Fundo de Previdência se o município não dever nada à Receita Federal do Brasil. Ou seja, se não dever INSS, se não dever PASEP. E foi por isso que o prefeito Altair parcelou no início da sua gestão 40 milhões que comprometeu do nosso FPM todo dia 10, R$170 mil e com parcelas intercaladas de R$50 mil. Ou seja, nós temos umas intercaladas a cada 6 meses, que o que pagamos hoje de parcelamento é 170. A cada 6 meses ele se torna 220, porque há uma intercalada. Mas essa situação, os servidores estão se aposentando. Vai ter que ser realizado novos concursos. Nós já temos estudos que apontam que concursos deverão ser realizados. É necessário que haja concursos para que essa massa nova de servidores que entrarão no município possam contribuir para o custeio do Fundo de Previdência, bem como adotar. Na verdade, João, o que tem que acontecer e o que o atuário aconselhou o município fazer é uma mini reforma previdenciária, assim como há uma reforma a nível de Brasil, nacional, no regime geral. O nosso Fundo de Previdência nós precisamos tomar algumas medidas, dentre elas uma mini reforma, para que a gente possa manter vivo o Fundo de Previdência. E eu, como servidor efetivo do município, como contador do SAAI, que é a minha função nesse município, concurso no qual prestei e passei para esse concurso, eu tenha a esperança e possa vislumbrar um dia poder aposentar. Porque se não for tratado o Fundo de Previdência daqui para frente, o município, se hoje já tem dificuldade, amanhã terá muito mais. Digerson, a gente agradece a sua vinda até aqui, né? Para nós foi um prazer, será sempre. Sempre que tiver novidade, estamos nos encaminhando para os finalmente aqui da entrevista. E eu deixo você à vontade, se tiver alguma coisa a acrescentar para a população, para esclarecer a população, fique à vontade. Além disso, nós estamos, com relação ao IPTU, que foi tão falado, estimula ou não estimula o contribuinte a pagar, o município dos Palmares tem trabalhado em um projeto
que não é invenção nossa, que não é invenção, ah não, aconteceu esse projeto agora. Não, já aconteceu, o programa que vai premiar aquele contribuinte que paga o seu IPTU em dia. Então digo, não foi invenção de Digerson. Houve uma veiculação na rede social de a política de incentivo. A política é uma política de incentivo que a gente vai distribuir prêmios, não vai vincular a receita, porque se vincular a receita é inconstitucional, mas aí a gente define um valor para que a gente possa premiar aquele contribuinte que paga em dia o seu IPTU, e já vai valer para esse IPTU de 2018. Aquele que paga em dia, que paga a sua parcela em cota única, vai receber os cupons. Aquele que pagar a sua parcela, o seu IPTU de forma parcelada, também receberá cupons. Aquele que tem dívida ativa, que tem débito de IPTU de anos anteriores, fazendo um acordo, pagando de forma parcelada, receberá cupom, que aí no final desse período de pagamento do IPTU, que acontecerá em setembro, nós iremos sortear alguns prêmios. Isso aí além daquela política de desconto que já existe. Sim, além do desconto que nós já concedemos, que já é uma política de incentivo, a gente atribuiu mais uma outra ferramenta, que é distribuir prêmios para os contribuintes. E digo, volto a dizer, não é invenção nossa, não é invenção de Digerson, é uma coisa que já existe em outros municípios, já existiu no município dos Palmares, e a gente está trazendo de volta, para que os nossos contribuintes se sintam motivados, sim, também, em ganhar um prêmio e pagar o seu IPTU, que é imposto, e a gente sabe que imposto é uma coisa que é obrigatória. Ok. Então você que está em casa, né, que vai estar assistindo a essa entrevista até agora, uma coisa fica clara, né, secretária? A população de baixa renda não vai ser afetada com essa política aí da negativação do IPTU e de alguns impostos aqui do município. Isso. Então a população de baixa renda fique tranquila que isso não vai acontecer. E não há interesse nenhum do prefeito Altair em negativar nenhum contribuinte de Palmares, não criar o terror para as pessoas, não, você vai ter que pagar, não é isso. É uma ferramenta que nós já temos, já faz um ano, já foi aprovada faz um ano, e no entanto, não fizemos uso dela. No entanto, não há um interesse em fazer uso dela agora. Tanto é que postergamos por mais um ano, e aí haverá discussões, aí nós iremos trazer os novos números, o que foi arrecadado. Quem sabe com essa campanha de incentivo a gente consegue alavancar as receitas, e no próximo ano a gente está demonstrando que o índice de inadimplência saiu de 70% para 50%, para 40%. Isso para nós é incentivo, e para o prefeito eu não vejo problema algum em não utilizar essa ferramenta agora e repensar. O importante é que haja essa parceria e as pessoas entendam e compreendam que o município de Palmares e todos os municípios do Brasil só podem realizar políticas públicas se houver a cooperação tanto das pessoas que residem na cidade como do município. São vias que andam paralelas. Eu contribuo com o meu imposto, e aí o município faz a parte deles, reverte em serviço. Agora, se não houver esse pagamento, a gente não tem como reverter em serviço antes, porque não há receita diante do município tão fragilizado, com tantas despesas a pagar, com tantas dívidas, e falo dívidas fixas, que não aconteceram agora, que não vieram de agora, vem do passado, que é uma dívida do município dos Palmares. É uma dívida que o município dos Palmares não pagou e agora terá que pagar, porque se não pagar, a Receita Federal vem lá e tira de uma vez, precatório, enfim, essa história vocês já conhecem e sabem das dificuldades. Eu lhe desejo muita sorte nessa sua caminhada, que é muito difícil e árdua, né? E desejando essa sorte, nós encerramos a entrevista e, como disse antes, né? Sempre que tiver novidade, volte para cá e vamos conversar com o povo, conversar com a população. Tem uma coisa que eu quero deixar claro, João, que a nossa secretaria, bem como todas as outras, estão abertas ao povo. Se o povo tem dúvida, se a Câmara tem dúvida, se todas as pessoas que fazem parte do nosso município tiverem dúvida, podem ir à nossa secretaria, serão recebidos de braços abertos, e ali a gente tira todas as dúvidas e mostra de uma forma transparente, assim como nós já estamos fazendo com o sindicato, trazendo o sindicato para dentro da finança, para que ele conheça os números. E aí ele possa mostrar também às pessoas as nossas dificuldades. Não que o sindicato vai fazer fora do governo. Bom, esse é Digerson Melo, secretário das Finanças Públicas Municipais dos Palmares.
presidente do FUNPRE e contador. Isso. Esteve conversando conosco até esse momento. TV UNA, a imagem viva da comunidade.